tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui nesse cenário novo, que não é tão novo assim, mas é novo, enfim, pra falar de Pantera Negra Wakanda pra Sempre, o novo filme do universo cinematográfico da Marvel. Faz bastante tempo que eu não falava dos lançamentos da Marvel aqui no canal, e como Pantera Negra é um dos meus filmes preferidos do MCU, eu queria muito trazer um vídeo sobre a continuação. Eu fui na cabine de imprensa desse filme, então eu consegui ver um pouquinho antes do lançamento. Se tudo der certo, esse vídeo sai perto do lançamento, então eu vou tentar ao máximo fazer ele sem spoilers, tá? Não vou trazer nada de reviravolta desse filme em específico, mas vou considerar o material de divulgação e também os filmes anteriores da Marvel. Então, só pra você ficar avisado, se eu for colocar algum spoiler específico desse filme, pode deixar que eu aviso pra vocês poderem pular à vontade. E outra coisa, prometo que o último recado é que eu sou uma mulher branca e vários youtubers pretos já fizeram vídeos sobre esse filme em particular. Dessa vez eu não chamei ninguém pra fazer uma collab, mas eu queria muito que vocês vissem as opiniões e as críticas deles sobre esse filme, que lida com várias questões sociais que eu não vou ser a melhor pessoa pra explicar aqui, pra comentar aqui, então eu acho que realmente acrescenta muito ter outra perspectiva. Eu vou deixar vários links na descrição conforme esses vídeos forem sendo lançados, porque no momento que eu gravei esse vídeo ainda não tinham saído, mas devem sair nos próximos dias. Então confiram aqui na descrição e recomendem também criadores de conteúdo pretos que tenham feito conteúdo a respeito desse filme, porque eu acho que a gente só tem a ganhar assistindo a eles também. Ok, então bora falar de Pantera Negra Wakanda pra Sempre. Esse filme também é dirigido pelo Ryan Coogler, o mesmo diretor do primeiro Pantera Negra, e muito do elenco é bastante parecido. Vários dos personagens que apareceram no primeiro filme voltam com destaque pro segundo. A Shuri, que é a irmã do T'Challa, a rainha Ramonda, que é a mãe dele, e vários outros personagens ali de Wakanda voltam pra esse filme com bastante destaque, mas não dá pra não comentar uma ausência muito forte desse filme, que é a do próprio protagonista do primeiro, o Rei T'Challa, vivido pelo Chadwick Boseman, que infelizmente e de uma forma muito inesperada faleceu ali em 2020, pouquíssimo tempo depois que eles tinham anunciado que ia ter o segundo filme. Eles tinham anunciado a data e tudo mais, já tava com bastante coisa encaminhada em relação ao roteiro, mas infelizmente o Chadwick faleceu por causa de um câncer que ele estava vivendo de uma forma silenciosa. Ele não compartilhou publicamente os detalhes sobre o tratamento dele, se eu não me engano. Então a própria equipe da Marvel aparentemente foi pega de surpresa, pelo que eu pesquisei aqui pra esse vídeo. O Ryan Coogler e o próprio Kevin Feige dizem que não sabiam e foram pegos de surpresa também pela morte do Chadwick. Então foi um baque pra todo mundo. Pra gente como fã foi um baque imenso, e até hoje isso é uma coisa que é muito sentida entre a comunidade de fãs da Marvel, ainda mais por causa da importância e do sucesso que teve o primeiro filme. O personagem dele tava com um destaque muito grande na Marvel, uma importância muito grande, e que, na minha opinião, tendia só a aumentar, né? Tanto que quando teve a participação, a última participação dele que foi ao ar, que foi em What If, que ele dublou ali o T'Challa em alguns episódios, isso já foi algo que trouxe muita emoção pro público. Imagina agora que é um filme que deveria ter sido protagonizado por ele, é um filme que tinha sido planejado pra ser protagonizado por ele, com o personagem dele, que é um personagem muito icônico, seja nos quadrinhos da Marvel, seja nas versões cinematográficas. A participação do ator também foi muito importante. Então, assim, eles tinham uma questão muito delicada pra resolver pra esse segundo filme, que até o público não fazia ideia do que seria feito, e eu imagino que lá na Marvel também tenha sido um momento muito complexo de ser resolvido. Quando eu tava pesquisando antes de ir na cabine pra assistir ao filme, eu vi que o Ryan Coogler, ele até diz que tem falas que ele escreveu pro T'Challa que nós não fomos destinados a ver, né? Ou seja, eles tinham planejado um filme e eles tiveram que fazer outro filme. E por que eu tô dizendo tudo isso? Porque eu acho que muitas das coisas que a gente tem nesse filme, seja as suas qualidades e seja os seus defeitos, essas coisas podem, na sua maioria, ser explicadas por coisas que aconteceram nos bastidores, e a maior de todas é, com certeza, a morte inesperada do Chadwick Boseman, que aqui eu não quero de forma alguma que seja vista como um problema de produção, porque a gente tá falando da morte de uma pessoa, e o que isso envolve é muito maior do que simplesmente um problema de produção. Eu
Eu acho que é sempre importante ressaltar isso, porque a gente às vezes pode se descolar um pouco, sabe? Dizer, ai, mas aí como que eles vão resolver isso? Cara, eu acho que não. Eu acho que além de ser uma questão que a Marvel, como empresa, tem que lidar com um produto cinematográfico que vai ser lançado ali para entretenimento de milhões de pessoas, isso também envolve muito mais do que isso. Envolve a comunidade de fãs, envolve a própria equipe do filme que se apegou ao Chadwick Boseman, não só o personagem T'Challa. Várias notícias de bastidores falam sobre como algumas das atrizes estavam processando esse luto enquanto estavam gravando. O próprio diretor, o Ryan Coogler, também criou uma relação com o Chadwick. O público criou uma relação com o Chadwick. Então, não é simplesmente uma questão de, vamos trocar aqui esse ator por outro e pronto, sabe? Ou vamos então cancelar o filme, vamos trocar o personagem. Não funciona desse jeito. É uma solução muito mais complexa. E eu acho que o que esse filme fez foi trazer a solução para dentro da trama. A trama foi uma trama de luto e de processar esse luto e como lidar e como diferentes pessoas lidam e processam de uma forma diferente. O que é muito curioso porque originalmente o Ryan Coogler já tinha pensado em fazer esse filme sobre o T'Challa lidando com uma espécie de luto por causa do tempo do blip, que é aquele período de 5 anos em que os personagens desapareceram ali na época do Thanos. E o Pantera Negra sumiu durante esse tempo também, então o T'Challa teria que voltar ali e ver, o que o mundo mudou enquanto eu estive fora. Que é uma coisa que a gente viu acontecer bastante no universo cinematográfico da Marvel. Acho que uma das séries que mais lidam com isso é Falcão e o Soldado Invernal, que também é uma série sobre luto de uma forma diferente. E eu acho que esse filme, então, ele já se encaixaria muito nessa tendência que a gente viu nas séries da Marvel e também agora um pouco nos filmes, de lidar com esse luto, de perder muitas pessoas e algumas pessoas voltando de uma forma meio repentina, que a gente viu rolar tanto em Falcão e o Soldado Invernal, quanto em WandaVision, de uma certa forma, mas eu acho que tem vários outros contextos de luto que foram trazidos para esse filme agora. Porque quando você tem o Ryan Coogler falando do T'Challa sofrendo um luto por um tempo perdido, a gente não pode ignorar que a gente tem sofrido um luto sobre um tempo perdido. E quando o Ryan Coogler estava escrevendo esse roteiro, ele também estava vivendo o momento da pandemia. Então, quantas pessoas não dizem hoje em dia, nossa, parece que o tempo não passou, ou então parece que o tempo passou rápido demais. Ao mesmo tempo, é um tempo passando de uma forma estranha e elástica e ao mesmo tempo estática e muitas vidas sendo perdidas. Sendo que boa parte delas, boa parte das vidas que a gente perdeu nesse momento da pandemia foram pessoas não brancas, que sofreram muito mais com a negligência dos governos durante esses períodos. Então, eu acho que não é à toa que esse luto já estava no roteiro do Ryan Coogler antes mesmo da morte do Chadwick Boseman, antes mesmo da gente perder o T'Challa, porque é um luto que estava sendo sentido de uma forma coletiva e eu acredito que de uma forma muito mais forte na comunidade negra. E agora esse filme traz um outro luto em cima disso. Então não é só o blip, não é só o tempo perdido, não é só de todas as vidas e potencialidades nessa mistura de realidade e ficção que a gente tem, seja do período da pandemia e do período do blip, que assim, por coincidência, acabaram se encaixando e sendo paralelos. Não era pra ser, né? O blip já tava rolando antes da pandemia. Mas, de uma certa forma, a realidade e a ficção acabaram se confundindo no universo cinematográfico da Marvel. E eu acredito que o Pantera Negra Wakanda pra Sempre traga essa questão com a complexidade de uma morte específica, que aí traz todo esse peso e condensa em uma relação. Como que a família do T'Challa, como que os súditos dele, como que o mundo, como eles vão sentir a falta dessa pessoa específica. E é uma pessoa que traz junto com ela toda a dor do tempo e das vidas perdidas. Então você vai ter personagens que vão analisar isso de uma forma mais política. O rei de uma nação morreu. Como que isso vai impactar essa nação e como que o mundo pode se aproveitar disso? Porque lembrando que a gente tá falando dos filmes do Pantera Negra, que são filmes que têm mensagem decolonial muito forte. Então que discutem, desde o primeiro que a gente tinha o Killmonger, que fala sobre como artigos históricos tinham sido roubados para museus em países mais ricos e tudo mais. Aí agora nesse filme você vai ter a discussão da exploração de recursos. Então, olha só, o Wakanda é o único lugar que a gente conhece que tem
tem esse metal aí, Vibranium, que é muito valioso, muito raro, tem muito potencial. Será que a gente não consegue arranjar esse metal pra gente também? Ainda mais agora que esse país está desestabilizado por causa da morte do monarca deles, como que vai ser? Ao mesmo tempo, como que o Wakanda em si vai lidar com isso? Porque no filme anterior a gente tinha visto uma decisão de talvez o Wakanda se abrir um pouco mais para o mundo, de trazer mais recursos para as comunidades afro-americanas e para outras comunidades da diáspora africana ao redor do mundo. Então a gente vê que esse país que estava se escondendo, vamos dizer assim, se protegendo da colonização, exatamente para proteger os próprios recursos e o seu povo, agora ele está se dando um pouco para os outros povos. O que isso pode trazer de consequências para eles? Ou até para outras populações que não necessariamente estavam envolvidas com isso? Que é o que a gente vê na interação entre Wakanda e Talocan, que é uma outra civilização que aparece aí em Pantera Negra Wakanda para sempre. Wakanda e Talocan são parecidas e diferentes, mas tem muita coisa que dá pra conectar uma com a outra, e não é à toa que o filme envolve as duas ali. Porque você tem duas civilizações que são super desenvolvidas e que se mantiveram escondidas exatamente para que não fossem pilhadas por causa de colonização e tudo mais. E as duas são nações que estão lidando com isso de formas muito diferentes, que estão tendo questões diferentes ali, mas que na trama desse filme acabam se encontrando e tendo que lidar uma com a outra e também uma com a outra em relação a esse contexto maior das duas terem que se proteger e se esconder para não serem pilhadas. Nisso a gente tem o personagem do Namor, que é uma adição nova aí ao universo da Marvel, e eu achei o Namor extremamente interessante. Eu acho que tem uma coisinha ou outra ali da história de origem dele, que é contada em flashback, que eu achei que poderia ter sido um pouco mais bem trabalhada. E ao mesmo tempo eu também acho que isso pode ser por causa de alguns problemas de produção do filme. Eu acho que tem algumas coisas meio jogadas ali dele, mas que na minha opinião são mais do que a gente esperaria de um antagonista comum do universo cinematográfico da Marvel. Eu acho que o Namor não chega a ser como o Killmonger na complexidade que é colocada no filme. Eu acho que o Killmonger teve um trabalho mais legal feito ali pelo Ryan Coogler no Pantera Negra, o primeiro, mas eu acredito que o filme conseguiu construir bem por que o Namor quer proteger a civilização dele e quais são as semelhanças e diferenças entre eles e o povo de Wakanda. Às vezes é até bem descarado mesmo as semelhanças, até nos gestos que o povo faz. Várias coisas são bem paralelas ali. E o que é mais interessante nesses paralelos e nessas semelhanças entre esses dois povos é exatamente o que torna o filme mais dolorido de assistir, na minha opinião. Ele é um filme que fala muito sobre como muitas vezes a vingança e a raiva são direcionados não exatamente por o lado que deveriam. Muitas vezes o inimigo que tá mais fácil é o que toma a vingança, sendo que quem causou o problema às vezes foi uma outra pessoa, uma outra força, uma outra organização. Isso é uma coisa que eu queria muito contrastar com um outro filme, que é o Adão Negro. Ele é um filme que foi lançado agora recentemente e ele também fala muito sobre influências de outros países em populações que foram oprimidas ao longo do tempo e tudo mais. E ele tenta fazer uma crítica a isso, mas pra mim ele falha muito porque ele não se compromete com isso. E eu acredito que o Pantera Negra agora, ele se comprometeu muito mais com isso, porque ele mostra quão terrível pode ser esse desentendimento, e eu não falo desentendimento aqui pra ser leve nem nada, mas é realmente de se desentender e não se acertar como aliados. Como essas coisas podem escalar de uma forma que é mega destrutiva, enquanto quem realmente gera esses problemas, quem se beneficia dessas coisas, tá apenas observando e tá quietinho no canto dele. Eu acho que o filme acabou sendo bem didático nesse aspecto, e eu acho que o Ryan Coogler conseguiu traduzir muito bem essa parte. Mas ao mesmo tempo, eu acho que esse é um filme que é meio perdido na parte de ritmo. Ele traz toda essa questão, ele traz de uma forma que eu acredito que seja muito boa, ele lida com o luto, ele tem cenas que são muito legais, mas ao mesmo tempo você vê que cada hora ele tá de um jeito. Você tem alguns momentos mais contemplativos no meio, que aí do nada o cenário vai mudar pra uma cena que é filmada mais de perto, e você vê muito obviamente
putz, isso aqui foi um momento que eles tiveram que regravar. Isso aqui foi um momento que eles tiveram que gravar com os atores separados. Isso aqui é uma coisa que estava planejada e teve que mudar de alguma forma. E é por isso que eu falei que esses problemas de bastidores, eles trazem muito das qualidades do filme, porque eu acredito que sim, o luto pelo T'Challa tornou o filme muito mais forte, tornou o filme muito mais dramático e de uma forma que eu acho que funcionou até pro que estava planejado antes. Eu acho que eles conseguiram trazer isso, conseguiram unificar essas coisas. Mas ao mesmo tempo eu acredito que o filme não conseguiu se salvar de todos esses problemas de produção. Porque além da questão da morte do Chadwick, não foi só isso. Teve também a pandemia no meio, teve todas as questões e todas as polêmicas envolvendo a própria Letitia Wright, a protagonista do filme. E tinha parte do público que não queria que ela fosse a protagonista, tinha parte que dizia que era pra trocar a atriz. E eu nem quero entrar de uma forma aprofundada nessa questão para esse vídeo não ficar tão longo assim, mas é bem complicado porque assim, a gente tem muitos atores e atrizes no universo cinematográfico da Marvel que tiveram suas polêmicas. E eu acho muito complexa essa situação porque a pessoa que a gente vê que pedem mais ações reais sendo tomadas, então tira do papel e tudo mais, é justamente a protagonista negra de um filme que fala sobre questões sociais. E assim, isso não é para passar pano para ninguém. Não estou dizendo que tem que ignorar qualquer problema e também nem tô fazendo nenhum juízo sobre quem fez coisas mais graves no universo cinematográfico da Marvel, porque senão seria outro vídeo, mas eu acho que é importante pensar por que as pessoas estavam querendo boicotar esse filme e não necessariamente outros. Eu acho que é sempre bom a gente parar pra pensar nisso e aí sim decide, sabe? Mas reflete um pouco e aí sim toma sua decisão. Mas voltando aqui à questão do ritmo, eu acho que esse é o maior problema desse filme. Ele é um filme que é bastante longo, ele tem 2 horas e 40, 2 horas e 41 mais ou menos. Então é um filme aí gigante e eu entendo que realmente precisava ter bastante coisa nesse filme porque tinha muita coisa pra lidar, mas ao mesmo tempo eu acho que tem algumas coisas que foram colocadas ali que são obviamente pra tapar buraco dos problemas de produção. Então, personagens explicando, e cadê fulano? Porque o ator não pôde participar, ou então, eu não apareci em tal filme porque eu tava não sei o que, não sei o que lá. E assim, eu entendo que isso é colocado porque o público iria questionar, mas poderia ter sido um pouco menos, talvez, já que a gente tá falando de um filme que é muito longo, que tem muita coisa ali rolando, e pra mim isso tira um pouco da imersão, porque cada vez que eles tinham que se explicar, eu sentia, isso é por causa de algo de fora, e isso me tira do filme. Eu não sou muito fã desse tipo de solução. Uma coisa que eu queria destacar antes do fim do vídeo é o elenco do filme, que pra mim cumpriu muito bem o seu papel. Eu queria destacar a própria Letitia Wright e também a Angela Bassett, que é a Rainha Ramonda. Pra mim, elas brilharam muito nesse filme. Tem outros destaques aqui que eu não queria estragar a surpresa de vocês, mas eu acho que foram super bem nesse filme e me deixaram empolgada pro que vem por aí. Uma coisa que eu gostei muito é que muitas das cenas desse filme, na verdade a grande maioria delas, é só de mulheres. Muitas cenas são entre personagens femininas e isso é uma coisa que muita gente pode não ligar, mas eu particularmente acho que isso faz toda a diferença quando a gente compara com as fases anteriores do universo cinematográfico da Marvel. Tem o meu vídeo aqui no canal que eu sempre cito sobre a cena Girl Power de Vingadores Ultimato e como aquilo era uma hipocrisia da parte da Marvel, porque as personagens femininas não tinham destaque nos filmes praticamente, e trazer aquela cena era meio que dizer, olha como a gente tem personagens que a gente não usa, yay, que ótimo. E nesse filme aqui a gente viu várias personagens femininas com papéis extremamente diferentes uns dos outros, que lidam com o luto de formas muito diferentes. Cada uma tem a sua própria personalidade e ver elas lidando umas com as outras em tela, sem necessariamente ser em função dos heróis que têm sempre o mesmo protagonismo, eu achei isso muito legal e muito refrescante, sabe? Não quer dizer que todos os filmes tenham que ser só com protagonistas mulheres, mas por que não um de vez em quando, sabe? Eu acho que é só uma variação do que a gente já tem. Sobre o elenco também, eu acho que é muito legal destacar que eles não ficaram abusando da imagem do Chadwick Boseman, que era um perigo real, pensando que hoje em dia a gente tem muitas recriações em CGI, aquela coisa de colocar um ator e botar o rosto de outro. Isso era uma coisa que eles poderiam eventualmente ter feito com o Chadwick Boseman pra dar uma despedida pro T'Challa, recriar alguma cena com ele. Eu fico muito
aliviada de não terem feito isso, porque eu particularmente não ia curtir. Eu não sei o que vocês acham, podem dizer aí nos comentários, mas eu acho que é muito mais tocante você fazer o filme de uma forma que reflita um pouco mais da realidade, nesse caso. Os personagens, muitos deles, foram também pegos de surpresa pela morte do T'Challa. E eu acho que fazer, uma cena de despedida com ele e tudo mais, eu acho que é tirar muito do impacto que esse filme teve. Então, sim, eu gostei bastante de Pantera Negra Wakanda pra Sempre. Eu acho que é um filme que tem, sim, os seus defeitos, como eu falei aqui bastante nesse vídeo, mas eu acho que esses defeitos, eles são superados pelas discussões tão tocantes que ele traz, não só em relação ao luto por uma pessoa real e por um personagem dentro do filme, que eu acho que foram abordados de uma forma muito tocante, mas também na discussão de temas que o Ryan Coogler já tinha trazido no primeiro filme e expandiu agora. Tudo isso trazendo tudo o que aconteceu nos bastidores, seja no micro do filme, seja no macro do nosso mundo e desses últimos anos. Ele conseguiu traduzir isso pra tela e mesclar com a ficção de um jeito que me tocou muito quando eu saí desse filme. Muita gente saiu emocionada e até essa emoção faz a gente deixar de lado alguns dos probleminhas que tem ali no desenvolvimento do filme. E assim, eu entendo totalmente, eu tô falando disso no vídeo porque precisa, mas assim, eu saí muito emocionada e eu queria saber o que vocês acharam desse filme. Queria que vocês dissessem aí nos comentários, bora conversar sobre Pantera Negra Wakanda pra Sempre. E também lembrando que eu vou acrescentar vídeos de youtubers negros que fizeram conteúdo sobre esse filme, pra que vocês vejam também uma perspectiva diferente a respeito dessa obra, beleza? Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!